Dragon Ball Evolution é lembrado até hoje como um dos maiores desastres da história do cinema quando falamos de adaptações de animes. Lançado em 2009, o longa prometia trazer para as telas uma versão live-action da obra de Akira Toriyama, mas acabou virando motivo de piada entre fãs e críticos. Apesar disso, o filme guarda algumas curiosidades interessantes que mostram como a produção foi conturbada, cheia de decisões estranhas e problemas que ajudaram a transformá-lo no fiasco que conhecemos. Hoje, vamos descobrir os bastidores dessa evolução que ninguém pediu. Número 5. O desenvolvimento foi um caos desde o início. Pouca gente sabe, mas Dragon Ball Evolution foi produzido às pressas pela 20th Century Fox, que tinha pressa em lançar o filme antes que os direitos expirassem. O roteiro foi encomendado sem um planejamento adequado, e os próprios produtores admitiram depois que não havia um direcionamento claro sobre como adaptar o anime para Hollywood. Isso resultou em uma história completamente desconectada do material original, sem a essência que tornava Dragon Ball tão marcante. O processo criativo foi confuso, com mudanças constantes de roteiro e até troca de ideias durante as filmagens. A falta de um guia fiel à obra de Toriyama fez com que os roteiristas inventassem elementos que nunca existiram, deixando os fãs completamente perdidos. No fim, o filme saiu como um amontoado de clichês de Hollywood, com toques de high school movie misturado a artes marciais genéricas, o que desagradou tanto críticos quanto o público que esperava algo épico. Número 4. O elenco foi muito criticado. Um dos maiores problemas apontados no filme foi a escolha de elenco. Justin Chatwin, que interpretou Goku, nunca convenceu o público como o herói carismático e inocente do anime. Sua versão parecia um adolescente comum de colegial americano, nada parecido com o personagem que cresceu treinando com o avô e explorando o mundo em busca das esferas do dragão. Além disso, a escolha de Amy Rossum como Bulma também foi alvo de críticas, já que a personagem foi descaracterizada, perdendo sua personalidade forte e ousada para se tornar apenas uma coadjuvante de luxo. James Masters, que viveu Piccolo, até tinha potencial, mas o visual mal feito e o pouco tempo de tela fizeram com que o vilão fosse completamente desperdiçado. A recepção foi tão negativa que muitos atores envolvidos no filme tentaram se afastar da produção posteriormente, evitando entrevistas sobre o assunto. Até hoje, essa escalação é lembrada como um exemplo clássico de como Hollywood ignora a essência dos personagens originais. Número 3. O orçamento foi mal utilizado. Dragon Ball Evolution teve um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares, mas o resultado visual não refletia esse investimento. As cenas de luta, que deveriam ser o ponto alto, eram mal coreografadas e cheias de efeitos especiais baratos, que lembravam produções de baixo orçamento da TV. Parte do dinheiro foi gasto em locais de filmagem e tentativas de recriar o clima oriental da história, mas de forma superficial. As cenas que deveriam transmitir grandiosidade, como a aparição de Piccolo ou o uso do Kamehameha, se tornaram alvos de piadas por parecerem artificiais e sem impacto. Muitos críticos apontam que se o dinheiro tivesse sido usado com mais planejamento, o filme poderia ter pelo menos entregado algo visualmente mais digno, já que a franquia Dragon Ball sempre foi marcada por suas batalhas espetaculares e energia explosiva. Número 2. O próprio criador pediu desculpas. Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, raramente se pronunciava sobre adaptações de sua obra, mas Dragon Ball Evolution foi tão mal recebido que ele decidiu se manifestar. Em entrevistas, Toriyama declarou que o filme não representava em nada o universo que ele havia criado. O autor revelou ter ficado decepcionado com o resultado final, e esse fiasco foi um dos motivos que o motivaram a voltar a se envolver diretamente com novos projetos, como Dragon Ball Z,
Battle of Gods, lançado em 2013. Em outras palavras, o desastre de Evolution acabou servindo de combustível para trazer a franquia de volta aos trilhos. Esse pedido de desculpas se tornou um marco, mostrando como até o criador da obra original sentiu o peso de ver sua criação distorcida por Hollywood. Número 1. O filme virou exemplo de fracasso em Hollywood. Dragon Ball Evolution arrecadou apenas 57 milhões de dólares mundialmente, o que foi considerado um desastre para um título que carregava o peso de uma das franquias mais famosas do planeta. A crítica detonou o longa, com avaliações que variavam de desrespeitoso a completamente irreconhecível. Com o tempo, o filme acabou entrando para a lista das piores adaptações já feitas, citado em artigos, vídeos e debates como exemplo de como não se deve adaptar animes. Até hoje, quando se fala de más adaptações, Evolution aparece no topo da lista. Apesar disso, existe um grupo pequeno de fãs que encara o filme como uma curiosidade, um só bad it's good, mas, para a maioria, ele permanece como um erro que nunca deveria ter existido. Espero que tenham gostado. Dragon Ball Evolution pode ter falhado em praticamente todos os aspectos, mas acabou deixando sua marca na história do cinema, mesmo que de forma negativa. Ele nos mostra como uma má adaptação pode prejudicar uma obra querida e decepcionar milhões de fãs ao redor do mundo. Mas, ao mesmo tempo, serviu de aprendizado para que produções futuras fossem feitas com mais cuidado e respeito ao material original. No fim, talvez a única coisa épica desse filme seja a unanimidade com que é lembrado como um dos maiores desastres do cinema.